Em nossas vidas existem coisas raras, tão raras quanto os contatos imediatos. Fenômenos tão sensacionais que habitam nosso imaginário, fazendo literalmente nossa imaginação voar. Uma história, a história que eu vou te contar. Imagine um homem que aceitou um convite para conhecer um outro planeta. E foi. Porém, quando voltou, trouxe uma série de previsões sobre o futuro. Mas se você acha que é loucura, eu te digo, loucura maior é que muitas previsões ele acertou e registrou tudo em um livro. E tudo isso no ano de 1973, escrito por um homem simples e sem instrução. Essa história é sensacional e merecia um novo vídeo e uma nova roupagem. E por isso precisa e merece ser ouvida. Então, feche seus olhos e apenas ouça minha voz. Samuel era um homem simples e de pouca instrução. Casado e pai de 4 filhos, sabia muito bem o quanto a vida era difícil. Naquela época, a cidade de Frutal, interior de Minas Gerais, era bem pequena. E vocês sabem como é difícil a realidade financeira das pequenas cidades. E com Samuel não era diferente. Aos 39 anos, trabalhando como motorista de caminhão, saía de casa bem cedo para garantir a comida na mesa da família. E tinha a mesma rotina. Trabalho, casa, casa, trabalho, com um bom e cuidadoso chefe de família. Bem, até que um dia desses como qualquer outro, após deixar uma turma de trabalhadores, voltava para casa em seu caminhão dirigindo cautelosamente pela estrada. Foi quando viu ao longe um homem parado no meio do caminho. Viu e começou a frear e com dificuldade conseguiu parar antes de atropelá-lo. Mas que diabos esse cara tá fazendo aí? Se perguntava. Então desceu e andou rapidamente em direção ao homem e quando chegou bem perto viu. Mas o que viu foi algo inacreditável. À frente dele havia um homem de costas. Um pequeno estranho homem com um capacete cheio de antenas e que vestia uma roupa muito estranha. Samuel deu alguns passos até que o homem se virou. Parado, estático e sem palavras ele ficou. Ficou hipnotizado frente aos olhos que pareciam sair faíscas de tão azulados. Foi quando o homem olhou no fundo de seus olhos e disse: "Venha comigo, venha visitar meu planeta. Você é meu convidado." O motorista, mesmo sem entender, mexeu a cabeça e aceitou. E lá se foram, caminhando até a nave e conversando. Durante o caminho, Samuel foi informado que seria necessário passar por uma pequena cirurgia para que não esquecesse das coisas incríveis que veria e viveria. Após o aceite, entraram na nave. Ao longo da viagem, este ser começou a falar um pouco sobre seu planeta. Um planeta chamado Argeuton, também conhecido como Planeta Dourado. Ficava bem longe da Terra, na verdade em outra galáxia, a uma distância de cerca de 3 milhões de anos-luz da Terra. E claro, Samuel nem tudo entendia, mas ouvia com muita atenção, maravilhado com essas informações nunca antes ouvidas da vida. Também Samuel tinha uma origem muito simples, só conhecia a realidade da família e dos perigos da estrada. E desta forma, proseando, rapidamente chegaram ao destino. Bem, tão logo pisaram naquela terra estranha, Samuel recebeu um outro convite. E foi levado a conhecer e a participar de uma confraternização com outros tripulantes da nave. Se tratava de algo muito comum para esse povo. Se chamava a Tradição dos Deuses do Universo. E claro, durante todo o evento fez grandes amizades. Conheceu toda a tripulação, porém acabou se tornando amigo de uma recepcionista e de uma socióloga. E o que Samuel viu, Samuel gostou. Bem, foi quando os outros seres o chamaram. Decidiram que era o momento de lhe dar informações sobre os dois mundos. Pensaram e pensaram em como explicar da melhor maneira as diferenças filosóficas entre os planetas.
E ao motorista foi dito que a Terra jamais seria uma potência planetária. Não chegaria a esta condição por dois motivos particulares. A primeira era por causa dos erros sucessivos dos seres humanos e, em segundo, por causa do seu nível de consciência. Também, os terráqueos pensavam exclusivamente em dinheiro e em poder. Não bastasse, escravizavam nações, estocavam armas para destruir os outros irmãos. E diante de tudo isso, para a sociedade do planeta dourado, isso estava longe, muito longe de ser evolução. Eles, ao contrário da Terra, em seu planeta, tinham preceitos morais bem definidos. Respeitavam o direito dos cidadãos e os amavam incondicionalmente, por mais simples ou carente de recursos que esse fosse. Ao lado, Samuel ouvia atentamente, mas sem dar uma palavra. Foi quando os alienígenas apontaram como resolver o problema. Era simples e fácil e ao mesmo tempo extremamente complicado. E disseram que o caminho para se tornar uma grande potência planetária era ter Deus no coração. Mas tinha um grande porém. Ter Deus no coração não significava fazer o que fizeram com seu filho que foi enviado. Amarraram, humilharam, açoitaram, o pregaram em uma cruz e depois de tudo isso, passaram a usá-lo como símbolo dentro das igrejas. Samuel ouvia, quase engasgando de vergonha, mas continuou. Se recusavam em acreditar como as criaturas da Terra conseguiam ser tão egoístas a ponto de achar que o Pai Universal criou tudo somente e exclusivamente para enfeitar o planeta. Então, dito isso, foram ao segundo ponto. Era uma missão que seria entregue a Samuel. Sua missão era levar ao conhecimento das autoridades tudo o que ouviria a partir daquele momento. Se tratava de previsões sobre o futuro da Terra que deveriam ser entregues o quanto antes, porque se nada fosse feito, tudo poderia piorar a partir do ano de 1997. E após o motorista concordar, os alienígenas começaram a falar. E contaram que o estado de São Paulo passaria por grandes tribulações. Sofreriam com várias enchentes e surgiria uma superpopulação. Com o crescimento do número de desempregados, a criminalidade alcançaria níveis insuportáveis. A saúde entraria em colapso devido ao excesso de calor e da grande poluição gerada pelo desenvolvimento tecnológico. O estado do Rio de Janeiro seria uma referência para o país. Uma referência de estado mais violento, palco de grandes confusões e crimes. O exército seria chamado para conter a criminalidade e o avanço do comércio ilegal das drogas. As terras mineiras, o estado de Minas Gerais passaria por grandes ondas de calor que nem mesmo suas altas montanhas poderiam conter. Com elas, grandes lutas e brigas com invasões de terras dos fazendeiros. Sobre a Bahia, disseram ser uma grande devedora de tributos ao Pai Celestial e a seu filho. Já o Ceará estava localizado à frente do planeta Argenton. E neste local, o povo deveria se unir e exigir melhores condições, construindo poços artesianos e obras que hoje conhecemos como obras estruturantes. E Samuel ouvia, mas muito pouco compreendia. Primeiro porque se tratava de algo fora da sua realidade e em segundo porque eram previsões muito distantes, já que estavam no ano de 1973. Então, por fim, revelaram as duas últimas profecias. A primeira é que 19 anos contados a partir daquele momento, exatamente no ano de 1992, o Brasil receberia um grande evento ecológico. A segunda previsão é que 3 planetas do sistema solar teriam água, vegetação e vulcões. E por fim, alertaram dos perigos dos abalos no eixo da Terra por causa das experiências nucleares. Era a explicação para o aumento do calor, eventos climáticos terríveis, a morte de peixes e a contaminação da água, que em poucos anos não serviria para o consumo. Antes de terminar, contaram que em seu planeta a vida era sagrada e por isso ninguém tinha autorização para matar qualquer criatura. E após essas considerações, Samuel voltou para a Terra.
Samuel, um modesto motorista de caminhão, viveu uma das mais fantásticas experiências e nos anos 70, época que a influência tecnológica era quase nula. Embora fosse um homem sem instrução, muitas de suas revelações se concretizaram, como a Rio 92, evento ecológico sediado pelo Brasil, ou até mesmo a contaminação das águas, o excesso de calor enfrentado à época pelos paulistas e pelos mineiros, e a escassez de estrutura no Nordeste. O mais incrível de tudo isso é que foi escrito em letras cursivas, em uma época em que muitos, que assim como eu, nem haviam nascido. E por um homem simples e de baixa instrução, que recebeu informações completamente desconexas e desconhecidas de sua realidade. Samuel desapareceu por uma semana e foi visitar o planeta dourado e trouxe essa história sensacional que foi registrada em seu livro. O livro de um homem que viajou a outro planeta e recebeu profecias sobre o futuro. Se inscreva no canal, deixe a sua opinião nos comentários. Mas eu lhe digo, esse é um dos casos ufológicos, quiçá um dos mais importantes, na minha opinião, e mais sensacionais que eu já ouvi. Eu sou Wagner Souza, forte abraço e até mais.